Olá, é muito bom estar aqui com você, através desse vídeo, mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus, nesse domingo em que a gente encerra a nossa série de mensagens na carta de Paulo a Tito. São 2 meses, 8 domingos, que nós estamos refletindo, meditando nesse texto tão precioso. Essa série de mensagens nós tivemos como título Vida em Missão. Ao longo desses 2 meses, nós aprendemos mais sobre esse texto, sobre essa carta de Paulo a Tito e os desdobramentos da missão de Deus ali na ilha de Creta. Mas não somente os desdobramentos da missão ali em Creta, mas os desdobramentos da missão também na igreja, hoje, nos dias de hoje, na cidade onde nós estamos. A missão é a mesma. Embora o tempo seja outro, embora a nossa cidade seja outra, a missão continua sendo a mesma, o Deus é o mesmo. A missão de Deus não é uma prerrogativa apenas de ministros religiosos, de pastores, de missionários, não é apenas dos oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, mas é uma prerrogativa de todo crente. Todo cristão, ele é um missionário, porque serve a um Deus que está em missão, porque é parte do corpo do Cristo que morreu para resgatar os seus que estão perdidos. Somos proclamadores do Evangelho, vivemos para a glória de Deus. Essa é a nossa missão, esse é o propósito, o sentido da nossa existência. Então, a missão está relacionada com aquilo, primeiramente, aquilo que nós cremos, como nós vimos até aqui. Mas também a missão está relacionada a tudo aquilo que nós fazemos. Não somente quando estamos envolvidos diretamente em um projeto, um engajamento evangelístico, mas tudo aquilo que a gente faz, tudo que fazemos para a glória de Deus. A missão envolve a forma como eu lido com a minha vocação, com a minha profissão, a forma como eu lido com o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com o próximo, tudo isso faz parte da missão de Deus, porque uma igreja em missão revela ao mundo o caráter santo desse Deus que nós amamos e servimos. Na semana passada, a gente falou, no capítulo 3 de Tito, entre os versículos 3 e 8, nós vimos Paulo resumindo de uma forma muito profunda e bela o grande amor de Deus por nós. Paulo ele explica mais uma vez a forma como Deus nos amou, a forma como ele exerceu misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Entendendo o amor de Deus, nós somos levados a entender a misericórdia do Pai para conosco, somos levados a entender a obra do Filho em nosso favor, e vimos também como Paulo escreveu que a presença do Espírito Santo de Deus também está entre nós, quando ele diz que Deus derramou generosamente o Espírito Santo entre nós. Sabendo disso tudo, entendendo isso tudo, a misericórdia do Pai, a obra do Filho e a presença do Espírito, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: o que nós fazemos com isso tudo? O que nós fazemos diante de tão grande amor, de tamanha misericórdia, graça, bondade? O que nós fazemos ao compreendermos o sacrifício de Jesus e termos a consciência de que o Espírito está entre nós? Por isso eu te convido a ler, ainda no capítulo 3, encerrando esse texto, eu te convido a ler os versículos 8 a 15 da carta a Tito, quando a palavra de Deus diz assim: fiel esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesmo está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar inverno ali. Providencie
tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo envio-lhe saudações. Saudações àquelas que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Vimos aqui Paulo falando sobre o ser cristão, falando algumas orientações a respeito do nosso dia a dia como cristãos. E a gente pode resumir esses conselhos finais do apóstolo Paulo em 3 palavras: crer, fazer e rejeitar. Paulo fala sobre o que é útil e o que é inútil à fé. Começamos falando sobre como o conhecimento sólido do Evangelho, da doutrina, é essencial à fé. Que o aprofundamento no conhecimento da palavra não é um acessório descartável à fé cristã. Não tem como ter uma fé saudável, viver em missão, se não houver uma compreensão correta das Sagradas Escrituras, do Evangelho, da obra de Jesus. Eu não estou falando que todos nós somos convocados a sermos teólogos, conhecermos tudo, que sejamos profundos conhecedores da teologia, mas é necessário que todo cristão conheça as bases da fé cristã. Conheça aquilo que é fundamental na doutrina, aquilo que é fundamental no Evangelho. Porque somente conhecendo essas coisas, como o próprio apóstolo Paulo relembra e resume nos versículos que nós estudamos na semana passada, nós somos verdadeiramente habilitados à prática das boas obras. Por isso, ser cristão é muito mais do que simplesmente aquilo que nós fazemos. É muito mais do que uma prática religiosa. É muito mais do que um hábito religioso semanal. Ser cristão começa a partir daquilo que nós cremos. Mas o crer sem obras demonstra uma fé morta, como diz lá na carta de Tiago. Por sua vez, crer nos leva a fazer. Um conhecimento verdadeiro, um conhecimento genuíno do Evangelho, nos tira da posição simplesmente de ouvintes da palavra e nos faz praticantes daquilo que nós aprendemos. Isso que Paulo chama de boas obras se resume a um viver generoso. Um cristão em missão é alguém que é generoso. E a generosidade cristã está além dos seus bens materiais, está além do seu dinheiro. A generosidade cristã passa pelo seu tempo e pelo seu talento. Um viver generoso é compartilhar toda a boa dádiva de Deus, incluindo o tempo, o talento e também os seus recursos para a glória de Deus. Generosidade porque cremos em um Deus generoso, que se doou completamente por nós. Logo, a generosidade cristã está além das finanças. A generosidade cristã é uma vida de serviço, porque cremos num Deus que nos serviu. Não é nossa generosidade que vai nos salvar, mas por causa da generosidade de Deus, nós fomos salvos e nos tornamos também alguém generosos. A generosidade não é um meio para a salvação, mas a evidência de uma fé viva. Embora a gente sempre arrume pretexto para não ser generoso, a generosidade é uma marca distintiva do crente. Arrumamos pretextos porque muitas vezes colocamos no outro uma justificativa para não exercermos misericórdia, generosidade. Tentamos encontrar mérito ou justificar, através de uma falta de mérito no outro, para não sermos generosos. Justificamos, encontramos problemas na igreja, para não sermos generosos com o nosso tempo e nosso talento servindo. E, geralmente, nós usamos argumentos egoístas.
Deus ele não viu mérito em nós para ser generoso para conosco, mas ele doou seu Filho, apesar de nós não termos mérito algum em recebermos toda a boa dádiva de Deus, sobretudo a dádiva da salvação, da graça de Deus em Jesus Cristo. E é interessante que a prática das boas obras, um viver generoso, está ligado diretamente a um outro ponto que Paulo trata nesse trecho final da carta a Tito: a falta de unidade. Não tem como ter generosidade, não tem como praticar boas obras, ser uma igreja engajada em missão, se não houver unidade. Paulo começa aqui falando sobre polêmicas, sobre como questões secundárias estavam afetando a unidade da igreja ali em Creta, ou podiam afetar a unidade da igreja ali em Creta. O contexto da época, no mundo hebreu, a discussão secundária era em torno de leis judaicas, leis cerimoniais, genealogias. Mas o que Paulo está tratando aqui é um princípio, e não exatamente o que estava levando à falta de unidade. Porque a nossa realidade aqui hoje, nesse contexto, nesse aspecto, é diferente da realidade do mundo hebreu daquela época. Talvez as questões controversas, secundárias, até mesmo fúteis dos dias de hoje, não estejam ligadas a festas cerimoniais, antigas leis cerimoniais judaicas, a questões genealógicas, mas outras questões secundárias que não são essenciais a uma igreja saudável. O fundamento da igreja deve estar na pregação correta do Evangelho, na administração correta das ordenanças ou sacramentos. Mas muitas vezes nós criamos controvérsias, facções, por conta de questões secundárias, questões que até mesmo estão fora do nosso contexto enquanto igreja, questões relativas à política, questões relativas a formas e não à essência da igreja. Questionamos coisas que são secundárias, em detrimento daquilo que é essencial. Criamos polêmicas, na maioria das vezes, porque nós não estamos dispostos a servir e sermos aqueles que vão, de alguma forma, cooperar para que as coisas andam bem. Mas encontramos, em questões secundárias, pretextos para a nossa falta de unidade. A grande verdade é essa. Isso não é invenção do nosso tempo. É algo que ocorre desde o início, como nós vemos aqui. Paulo está advertindo Tito e a igreja em Creta a respeito de polêmicas por questões não essenciais, não fundamentais. O essencial para a igreja é sempre e sempre será o Evangelho. O Evangelho é a porta de entrada, mas é também aquilo que nos sustenta. É o único meio de promover um relacionamento verdadeiro com Cristo. Uma igreja que não tem o Evangelho, uma igreja que não tem uma compreensão correta do Evangelho, ela pode promover centenas de atividades, uma variedade de atividades. Ela pode satisfazer muitos anseios pragmáticos. Ela pode ter várias frentes, várias programações, mas ela não vai conseguir, através do seu ativismo, promover um relacionamento sincero entre a sua membresia e Deus. Eu não estou falando que programações, eventos, essas coisas não sejam úteis. O que eu estou falando é que essas questões não são essenciais. Tudo isso tem o seu valor, desde que o Evangelho seja a base. O nosso relacionamento com Cristo se dá através da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Uma igreja local, ela não é toda a igreja. Muitas pessoas arrumam a justificativa e falam assim, não, eu não estou na igreja, mas tenho comunhão com Deus. A igreja somos nós. Esse pensamento é equivocado.
Esse pensamento tem afastado muitos crentes da comunhão, tem afastado inúmeros crentes da mesa do Senhor, o privilégio que é participar da mesa do Senhor, do estar em comunhão. É impossível ter comunhão com Cristo sem estar conectado ao seu corpo. A igreja local, embora não seja a igreja toda, mas ela é uma igreja completa. É um microcosmo da igreja total. Logo, um relacionamento saudável de um cristão com a sua igreja local revela muito sobre o seu relacionamento com Jesus. A forma como nós nos relacionamos com a nossa igreja local revela o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Se é um relacionamento de servos ou de clientes. Precisamos enfatizar o Evangelho e evitar controvérsias. É isso que Paulo está falando. É isso que a palavra de Deus está falando. Porque quando nós fazemos o contrário, quando nós enfatizamos as controvérsias, automaticamente nós estamos suprimindo o Evangelho. Converse com alguém que adore uma polêmica, uma controvérsia, que tenha um espírito crítico sobre todas as coisas, que sempre tem nunca dá o benefício da dúvida, mas sempre está predisposto a questionar, a rejeitar qualquer coisa. Pode ter certeza, essa pessoa abraçou as controvérsias e, de alguma forma, está suprimindo o Evangelho na sua vida. Paulo fala que nós precisamos nos agarrar com aquilo que é útil e rejeitar, evitar aquilo que é inútil. Ele fala que o Evangelho, além de útil, é proveitoso para a nossa vida. É ele que vai nos habilitar à prática das boas obras. Então, como é uma fé pessoal, produtiva, de um cristão saudável? Uma fé centrada no Evangelho, boa doutrina, boa teologia, conhecimento correto do Evangelho. Uma fé saudável também é aquela que é evidenciada pelo amor ao próximo, na prática das boas obras. E a prática das boas obras e a boa doutrina, a solidez doutrinária, não são excludentes. Embora haja um movimento, uma tentativa de tentar colocar essas coisas em oposição. Quando alguém tem uma compreensão completamente errada do Evangelho, mas justifica isso com o seu ativismo, com a prática de boas obras. E as pessoas falam, pelo menos está fazendo. Ou então aqueles que têm uma bagagem teológica muito boa, mas a sua fé, essa bagagem teológica, ela não desemboca na prática de boas obras e justifica essa sua apatia no engajamento na prática de boas obras com o seu conhecimento teológico e se comparando a esse outro grupo que não se esforça no aprofundamento do conhecimento das Escrituras e, por outro lado, faz muito. O que a Bíblia está nos convidando, nos chamando, é termos as duas coisas, que essas duas coisas não são excludentes. Se uma coisa me leva a excluir a outra, há alguma coisa errada com a minha espiritualidade, com a minha compreensão da palavra, ou até mesmo com a motivação das minhas boas obras. Não dê ouvidos àquelas pessoas que tentam disseminar a ideia que a prática de boas obras e a boa doutrina, a solidez doutrinária, são coisas excludentes, porque não são. Na verdade, são coisas que caminham juntas. Você não precisa escolher entre uma coisa e outra. Como cristãos, nós temos que abraçar as duas coisas. Mas há um terceiro elemento. Há um terceiro elemento fundamental de uma fé saudável, de um cristão em missão. É a unidade. A unidade é o elemento fundamental onde nós encontramos aqui no encerramento dessa carta. É onde nós somos encorajados a fugirmos das polêmicas secundárias e fugirmos também de qualquer tipo de divisão ou facção. Nós somos chamados a sermos
sábios em um mundo hostil. O mundo já está cansado de divisão, de polaridade, de hostilidade. O mundo já está cansado do discurso de ódio, da cultura do cancelamento, das guerras virtuais. E a igreja, ela precisa ser uma contracultura a essa sociedade beligerante que nós vemos. A igreja precisa ser um local onde as pessoas vão encontrar exatamente o oposto que nós vemos predominante na nossa sociedade. A igreja é uma contracultura a essa realidade beligerante que nós vemos. Mas nós somos tentados o tempo todo a gastarmos tempo e energia com aquilo que a Bíblia chama de inútil. Somos tentados a gastarmos tempo com aquilo que a Bíblia chama de insensatez. Ou pior, a darmos ouvidos a pessoas que agem assim. O propósito de Deus, em sua missão, é fazer convergir em Cristo todas as coisas, unificar uma sociedade dividida através da cruz. E a unidade da igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E por isso, não só nesse texto de Tito que nós lemos, mas em muitos outros momentos do Novo Testamento, nós vemos a igreja sendo exortada para a unidade, a militarmos, a buscarmos, a nos esforçarmos pela unidade. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo ora ao Pai a esse respeito na sua última oração, antes da sua crucificação. Nós podemos ver isso lá em João 17:11, esse trecho da oração de Jesus, onde ele ora pedindo a Deus pela unidade. Quando ele diz, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus, em sua última oração, antes de ser crucificado, orou pela nossa unidade. Clamou ao Pai pela unidade da igreja. Como nós falamos antes, você pode até justificar, não, mas eu estou unido à igreja total, a igreja de Cristo são todos os crentes ao redor do mundo. Mas, como nós falamos, a igreja local é um microcosmos dessa igreja total. Não tem como se relacionar com essa igreja total se você não se relaciona corretamente com a sua igreja local. A forma como você se relaciona com a igreja local revela a forma como você se relaciona com todo o corpo. E Jesus ora por essa unidade. E quantas vezes nós fazemos o oposto? Quantas vezes tomamos o caminho extremamente contrário ao que Jesus pediu ao Pai? Quantas vezes nós trabalhamos de forma contrária ao propósito de Deus? Quando nós olhamos, especialmente no Novo Testamento, as maiores ameaças que a igreja de Cristo sofreu não foi através de uma cultura externa, de ameaças externas, mas de pessoas dentro da igreja que atacavam a unidade da igreja. A forma como Satanás usava e continua usando para tentar frear a missão, enfraquecer a igreja, é atacando exatamente a sua unidade. Às vezes nós projetamos os nossos maiores inimigos a questões que estão do lado de fora e fazemos vista grossa para os ataques que estamos sofrendo internamente, quando questões estão minando aquilo que o Senhor tratou com extrema importância, que é a unidade da sua igreja. Por isso, o esforço em promover a unidade deve ser algo tão importante, tão sério para nós cristãos. Porque foi para isso que Cristo morreu.
A nossa união é um testemunho do próprio Evangelho. Revela o que de fato nós cremos. Porque o que está em jogo quando nós falamos de unidade é o sucesso da missão e também a obra da cruz. Olhando com a devida importância para esse tema, olhando com a devida importância para a unidade, o que nós vemos é Paulo orientando a Tito como nós cristãos devemos agir com aqueles que trabalham contra a união, a unidade da igreja. É interessante que o que Paulo apresenta aqui, quando ele diz, advirta uma vez, advirta a segunda vez e depois rejeite-o, Paulo está fazendo referência ao que nós vemos, o que Jesus ensinou lá em Mateus 18, do versículo 15 ao 17. Vamos lá. Jesus disse, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Esse texto que nós lemos, de Mateus 18, é o texto que nós entendemos e aprendemos a respeito de algo que nós não gostamos de falar, que é a disciplina eclesiástica, a excomunhão. E muitas vezes, quando falamos, talvez por não gostarmos disso, talvez no ministério, no ofício pastoral, seja o momento mais difícil, a pior coisa a se fazer. Talvez por isso, por evitar esse tema, a gente, quando fala dele, ou quando pratica, fala ou pratica de forma errada. Quantas vezes, talvez você que tenha crescido num ambiente evangélico, entende a excomunhão, a exclusão, seja lá qual a nomenclatura que você está acostumado a ouvir, ela ser aplicada apenas em relação a alguns determinados tipos de pecado. Porque, de alguma forma, foi criado alguns pecados inaceitáveis, mesmo quando há arrependimento. E o que a Bíblia nos orienta, não só aqui no texto de Tito, mas principalmente nas palavras de Jesus, é que a advertência, a exortação em amor diante de um pecado praticado, ele tem uma finalidade, levar aquele que está em pecado ao arrependimento. Então, por isso, você segue essas 3 etapas. A excomunhão, a exclusão, a disciplina eclesiástica, ela deve ser aplicada quando não há arrependimento após seguir esses passos. Só que, em muitos contextos, essa disciplina ela é aplicada em alguns pecados que são inaceitáveis, mesmo que haja arrependimento da parte em que pecou. Por outro lado, nós convivemos, de alguma forma, com pecados que nós julgamos aceitáveis, mesmo quando não há arrependimento. Como, por exemplo, um tema central que é tratado aqui, que é a falta de união, que nós conhecemos como fofoca. O quanto a fofoca é tolerada no nosso meio e é tratado como um pecado de menor importância, enquanto a Bíblia trata como uma questão fundamental, que ataca a unidade da igreja e que é, sim, tema, inclusive para a excomunhão daqueles que estão fazendo fofoca e que se recusam a se arrepender, a fazer o caminho de volta. Essas pessoas são aquelas que criam facções. E muitas vezes elas justificam a sua unidade, a sua união, tendo comunhão apenas com um grupo dentro da igreja, que ela compartilha uma causa em comum. A comunhão ela é limitada em torno de uma causa comum, uma facção dentro da igreja. Eu não estou falando aqui que dentro da igreja você não vai ter aquelas pessoas que você se relaciona, que você tem mais identificação. Eu estou falando aqui em limitar a sua comunhão em relação a questões secundárias ao Evangelho.
sobre essas pessoas que questionam tudo, ou essas pessoas facciosas. O que Paulo ele está falando é que devem ser tratadas com rigor. Pessoas que estão predispostas a questionar tudo, a desconfiar de tudo o que a igreja faz, sobretudo os seus líderes. Essas pessoas, na verdade, estão revelando o orgulho no seu coração, presumindo que fariam um trabalho melhor se elas estivessem no lugar das pessoas que tomaram aquela decisão. E o pior de tudo é que a maioria dessas críticas são feitas sem conhecer todos os fatos. Críticas são feitas a partir de um conhecimento superficial das coisas. Entenda uma coisa. A liderança cristã, uma das suas maiores complexidades, ou um dos maiores desafios do ministério pastoral, dos presbíteros da igreja, é muitas vezes ter que apanhar calado em relação a decisões difíceis que precisam ser tomadas para preservar a vida de outras pessoas, preservar a imagem de outras pessoas. Muitas vezes somos obrigados a tomar decisões sem poder revelar todos os detalhes, para não envergonhar publicamente pessoas, para não revelar segredos. E muitas vezes a crítica que traz a desunião, o questionamento, que quebra a unidade, que tira o clima de união da igreja, é feito em cima de um conhecimento superficial dessas questões. Um conhecimento superficial em relação a uma decisão, sem conhecer todas as motivações. E sem ter um olhar de misericórdia, entendendo que líderes cristãos são falhos. Apesar de serem pessoas chamadas por Deus, de buscarem sabedoria, são passíveis do erro. O orgulho faz com que a gente sempre presuma que faríamos um trabalho melhor se estivéssemos no lugar do outro. Nos achamos autossuficientes e criamos um padrão de justiça a partir de nós mesmos. Por isso, eu gostaria de algumas questões práticas diante da fofoca. E a primeira delas é a seguinte: qual é a sua atitude diante da fofoca? Quando alguém chega para você trazendo alguma informação, falando algo a respeito de alguém, a pessoa que está fazendo a crítica com você falou com a pessoa que ela está criticando antes de falar contigo? Se ela não falou, por que ela está compartilhando contigo primeiro? É para te pedir orientação, como falar? Para te pedir ajuda? Não, não é. Então, por que ela está falando contigo? E se falou, e o assunto, por exemplo, foi resolvido, por que ela está compartilhando com você agora, uma vez que aquele assunto já foi resolvido? Então, questione sempre o porquê daquela pessoa estar compartilhando contigo algo que talvez não necessariamente te diz respeito. Segundo, você se comporta como um canal? Terceiro, melhor dizendo, você se comporta como um canal ou como uma barreira diante da fofoca? Nós, cristãos, somos chamados a sermos barreira. A fofoca, ela existe para ser propagada. Ela vai parar a partir do momento que você não passar ela para frente. E mais, além de não passar para frente, é seu dever como cristão advertir esse irmão porque ele está em pecado. Saiba, né? Existe aquele ditado: o que João fala sobre Francisco fala mais a respeito sobre João do que sobre Francisco. O que Paulo diz aqui é que você deve advertir uma ou duas vezes. Se após essas duas advertências, seguindo o padrão estabelecido por Jesus lá em Mateus 18, essa pessoa não for levada ao arrependimento e mudar o seu comportamento, você deve rejeitá-la, você deve se afastar dessa pessoa. Se você, cristão, tem visto irmãos que têm se comportado dessa forma, saiba que é seu dever advertir em amor essas pessoas a fim de levá-la ao arrependimento. Você deve imediatamente iniciar o processo
ensinado por Paulo, ensinado por Jesus. Caso não venha arrependimento, rejeite, se afaste, mas ore por essa pessoa. Mas não deixe que essa pessoa contamine você e roube de você algo que Cristo conquistou na cruz com seu precioso sangue, que é a sua comunhão com a sua igreja. A fé frutífera se desdobra na missão. A unidade da igreja é fundamental para o engajamento do corpo de Cristo viver em missão. Tanto que nós vemos que o apelo final de Paulo é para que Tito organize a igreja a fim de cuidar daqueles irmãos que estavam chegando ali. O investimento em missões para que a obra continuasse acontecendo. Paulo apela no final para a cooperação daqueles irmãos. Mas antes ele adverte as ameaças à unidade, porque sem unidade não há cooperação, não há engajamento. A unidade de entendermos que somos servos e não somos clientes. Porque a vida cristã é uma vida em movimento, é uma vida de engajamento, onde a nossa maior motivação é saber o que Jesus fez por nós e que Ele nos comissionou para essa missão. Não somos clientes da igreja, mas membros de um corpo. E desejamos ser iguais àquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Saber que, de fato, o que de fato Jesus fez por você te leva ao senso de privilégio em saber que você pode ser um canal de promover aquilo que Cristo fez por você a outras pessoas, que é a salvação em Cristo Jesus e a vida plena que só o Evangelho pode proporcionar através do novo nascimento. A vida em comunidade, em ser parte de um corpo, em saber que agora somos amados de Deus, filhos de Deus, e que seremos recebidos pelo nosso Pai na eternidade como filhos. Isso para nós é um privilégio. Reconhecer o privilégio que nos foi concedido nos leva a ser um canal desse mesmo privilégio a muitas outras pessoas. Mas isso só vai acontecer se conhecermos de fato o que Deus fez por nós. Nos empenharmos a prática das boas obras. Mas sem unidade nada disso é possível. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. A missão de Deus é urgente. E nós não podemos perder tempo com discussões tolas, com comodismo, com orgulho, porque nós servimos e somos parte de um corpo daquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua bondade. Que o Senhor possa encorajar a tua igreja a cada dia a viver em missão, a compreender que a tua missão compreende todas as áreas da nossa vida. Que somos chamados, Senhor Deus, para sermos missionários nesse mundo, embaixadores do teu reino, Senhor. Retira, Senhor Deus, da tua igreja qualquer espírito de divisão. Que o Senhor possa tratar o coração, Senhor Deus, daqueles que são insubmissos, levá-los ao arrependimento. Mas que o Senhor também possa nos dar coragem para agir com intrepidez, Senhor Deus, contra todos aqueles que se levantam, que tentam abalar, Senhor Deus, a unidade que foi comprada pelo precioso sangue do teu Filho. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e em breve nós estaremos com uma nova série de mensagens que estaremos divulgando nas nossas mídias sociais. Acompanhe as nossas mídias sociais, seja no Instagram, no Facebook, e nós estaremos divulgando em breve a nossa nova série de mensagens, e é sempre um prazer ter você conosco. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.